Helena parou na entrada da sala de jantar, quando viu Mariana sentada à direita de Augusto, exatamente no lugar que ela ocupava. Havia 7 anos desde o primeiro jantar em que entrara naquela família, usando um vestido simples demais para os padrões dos Ferraz, e segurando a mão do marido como se aquilo bastasse para protegê-la. Ninguém parecia constrangido, pelo contrário. Cecília, mãe de Augusto, continuava falando sobre a comemoração dos 50 anos do grupo empresarial, enquanto um garçom servia vinho e Mariana sorria com a tranquilidade de quem acreditava já ter vencido. Augusto ergueu os olhos, apenas quando Helena deu o primeiro passo para dentro. O rosto dele não demonstrou surpresa. Aquilo doeu mais do que qualquer explicação. Parece que houve uma mudança de lugares, Helena disse, mantendo a voz controlada. Mariana pousou delicadamente a mão sobre a mesa. Cecília disse que seria mais prático assim. Augusto e eu precisamos discutir alguns detalhes da reunião de amanhã. Helena olhou para o marido. E você concordou? Augusto hesitou por um segundo, mas foi o bastante. É apenas uma cadeira, Helena. Cecília apontou para o extremo oposto da mesa. Há um lugar livre ali. Não transforme uma noite importante em um espetáculo. Helena sentiu o sangue subir ao rosto, porém não respondeu. O verdadeiro espetáculo já estava diante dela, e todos pareciam ter comprado ingresso. Ela caminhou lentamente em direção à cadeira vazia, ouvindo o som dos próprios saltos contra o mármore, enquanto 20 olhos acompanhavam seus movimentos. No meio do caminho percebeu que Beatriz Ferraz não havia tocado no prato. A matriarca da família estava imóvel na cabeceira da mesa, as 2 mãos apoiadas sobre a bengala de madeira escura, observando Mariana como se examinasse uma rachadura recém-descoberta numa parede antiga. Helena conhecia aquele olhar. Beatriz não precisava elevar a voz para comandar uma sala, e talvez por isso o grito que veio em seguida tenha feito todos congelarem. Levante-se! Mariana piscou sem entender. Beatriz bateu a ponta da bengala no chão. Eu disse para você se levantar dessa cadeira. Agora! O sorriso de Mariana desapareceu. Cecília soltou um suspiro irritado. Mamãe, por favor, não precisamos transformar isso em... Beatriz virou o rosto para a filha. Você ainda não entendeu que foi exatamente isso que vocês fizeram. Então olhou para Helena. Volte para o seu lugar. Helena não se mexeu. Augusto também não. O silêncio ficou tão pesado que até o garçom interrompeu o movimento da garrafa. Mariana finalmente se levantou, mas antes de sair da cadeira murmurou. Eu não sabia que havia uma regra. Beatriz respondeu sem piscar. Há coisas nesta família que não precisam ser escritas para terem valor. Helena sentou-se devagar, não por triunfo, mas porque suas pernas ameaçavam falhar. Augusto permanecia rígido ao lado dela, com o maxilar travado, e durante alguns segundos nenhum dos dois se olhou. A proximidade física apenas tornava mais evidente a distância que crescera entre eles nos últimos meses. Ele havia deixado de tocar sua mão em público. Parara de perguntar quando ela voltaria das reuniões, que nunca explicava. E 3 noites depois de encontrá-la, saindo de um escritório de advocacia na Avenida Paulista, dissera com uma frieza que ainda ecoava dentro dela. Se você está preparando alguma coisa contra mim, pelo menos tenha coragem de dizer olhando nos meus olhos. Helena quase contara tudo naquele momento. Quase revelara os documentos, as transferências suspeitas, a assinatura que reconhecera nos relatórios e a promessa feita a Beatriz. Mas também lembrara do nome no topo de uma das páginas, Renato Ferraz, tio de Augusto. Se acusasse Renato, antes de ter provas completas, poderia destruir a família e o próprio grupo. Agora Mariana inclinou-se para Cecília, como se buscasse apoio enquanto Augusto finalmente sussurrava. Você sabia que minha avó faria isso? Helena virou o rosto para ele.
Você realmente acha que eu planejei ser humilhada para depois ser defendida? Ele respirou fundo. Eu já não sei mais o que você planeja. A frase atingiu Helena com mais força do que o incidente da cadeira. Ela fitou o prato sem tocar na comida e tentou manter a expressão neutra, embora por dentro alguma coisa estivesse começando a se quebrar. Talvez esse seja o problema, disse em voz baixa. Você decidiu que não sabe quem eu sou e, em vez de perguntar, preferiu acreditar no pior. Augusto aproximou o corpo, cuidando para que os outros não ouvissem. Eu perguntei. Você escolheu o silêncio, porque nem tudo gira em torno de você. O olhar dele endureceu. Quando minha esposa encontra advogados escondida, leva documentos da empresa e se recusa a explicar, passa a girar em torno de mim também. Helena apertou os dedos sob a mesa. Do outro lado, Mariana observava os dois de maneira quase imperceptível. Ela não parecia ofendida por ter sido obrigada a levantar. Parecia atenta. Calculando. Então, Beatriz interrompeu novamente a conversa geral. Augusto, depois do jantar, você fica. Helena também. Cecília franziu a testa. Para que a matriarca tomou um pequeno gole de água? Para uma conversa que já deveria ter acontecido. Mariana perguntou com suavidade. É sobre a reunião de amanhã. Beatriz pousou o copo. Não é da sua conta. Pela primeira vez naquela noite, o rosto de Mariana perdeu completamente a cor. O jantar continuou, mas ninguém voltou a agir naturalmente. Helena percebeu pequenos detalhes que antes teriam passado despercebidos. Mariana checando o celular várias vezes. Augusto evitando responder quando a mãe falava sobre a votação do conselho. Renato ausente, mesmo sendo um dos anfitriões esperados, e Beatriz observando cada reação, como se já soubesse onde todas as peças estavam colocadas. Quando o café foi servido, Helena recebeu uma mensagem no celular. Não havia nome, apenas um número que ela conhecia de memória. O advogado de Beatriz. A mensagem continha 6 palavras. O documento original não está mais aqui. Helena sentiu o estômago se contrair. Apagou a tela imediatamente. Augusto percebeu. Quem era ninguém? Ele soltou uma risada curta, amarga. Claro. Helena fechou os olhos por um segundo. A mentira lhe custava cada vez mais, mas contar a verdade sem entender o desaparecimento daquele documento poderia ser ainda pior. O arquivo original continha a estrutura do fundo familiar, criado por Beatriz, e a cláusula que impedia a venda das divisões estratégicas, sem autorização conjunta. Se alguém o tivesse retirado antes da reunião do conselho, não se tratava mais apenas de uma disputa doméstica. Era uma corrida para controlar a Ferraz, antes que Beatriz pudesse impedir a operação. Quando os convidados começaram a deixar a sala, Mariana se aproximou de Augusto e tocou levemente seu braço. Posso esperar você no escritório. Temos que revisar a apresentação. Helena viu o movimento e dessa vez não desviou o olhar. Augusto demorou a responder. Não. Vá para casa. Mariana pareceu surpresa. Mas amanhã... Eu disse que não. Cecília lançou ao filho um olhar de reprovação, enquanto Beatriz permanecia na cabeceira, como se aquela pequena mudança fosse exatamente o que esperava. Mariana pegou a bolsa e passou por Helena. Antes de sair, inclinou-se o bastante para falar baixo. Não se iluda. Uma cadeira não muda o que está acontecendo entre vocês. Helena sustentou o olhar dela. Você tem razão. Uma cadeira não muda nada. Depois acrescentou sem elevar a voz, mas às vezes revela quem estava esperando o momento de ocupá-la. Mariana perdeu o sorriso por um instante e saiu sem responder. Augusto ouvira apenas a última frase. O que foi isso? Perguntou.
Helena levantou-se. Algo que você deveria ter percebido há muito tempo. Ele ficou de pé também, mas Beatriz bateu a bengala uma vez no chão. Chega, os dois comigo. Beatriz os conduziu até a biblioteca particular, fechando a porta atrás dos três. O ambiente cheirava a madeira e livros antigos, muito diferente das salas de vidro e aço em que Augusto comandava seus executivos. Sobre a mesa havia uma pasta azul que Helena reconheceu imediatamente. Ou melhor, reconheceu a capa. O conteúdo original, segundo a mensagem recebida, minutos antes havia desaparecido. Beatriz sentou-se lentamente. Augusto, amanhã haverá uma tentativa de alterar o equilíbrio de poder dentro do grupo Ferraz. Ele franziu a testa. Que tentativa? A avó ignorou a pergunta por um momento e virou-se para Helena. Você recebeu a mensagem, Helena assentiu. Augusto olhou de uma para a outra. Que mensagem? Beatriz abriu a pasta. Estava vazia. Esta família passou tempo demais discutindo quem deveria sentar onde enquanto alguém estava se preparando para levar muito mais do que uma cadeira. Augusto empalideceu. Do que você está falando? Beatriz encarou o neto. Estou falando do fundo que controla os votos decisivos da Ferraz. Ele ficou imóvel. Então ela voltou os olhos para Helena. E da mulher que escolhi para administrá-lo, comigo. Augusto virou-se bruscamente para sua esposa. Helena não conseguiu desviar. Naquele instante ela viu no rosto dele, não apenas choque, mas a confirmação de tudo o que temera. Ele acreditava que sua própria esposa vinha construindo poder às suas costas. Augusto permaneceu em pé, diante da mesa da biblioteca, olhando primeiro para a pasta vazia e depois para Helena, como se tentasse decidir qual das duas coisas era mais difícil de aceitar. Você administra um fundo que controla os votos da Ferraz e nunca me contou. A pergunta saiu baixa, mas cortante. Helena sustentou o olhar dele. Eu ainda não administro sozinha. Beatriz me nomeou para atuar com ela quando as condições fossem cumpridas. Augusto soltou uma risada sem humor. Então, existe uma estrutura de poder dentro da minha própria família. Minha esposa está no centro dela e eu sou o último a saber. Beatriz bateu os dedos na mesa. Você não é o último, porque alguém conspirou contra você. É o último, porque passou meses ouvindo apenas aquilo que confirmava suas suspeitas. Augusto virou-se para a avó. Isso não explica por que Helena levou documentos da empresa para advogados. Levou porque eu pedi, respondeu Beatriz. O silêncio que se seguiu pareceu ainda mais pesado. Helena viu o choque no rosto do marido, mas também a resistência. Ele queria acreditar nela, porém o orgulho ainda procurava uma saída. E o documento que sumiu perguntou. Beatriz fechou a pasta. Continha a última versão das regras do fundo e a cláusula que impede qualquer venda estratégica sem nossa autorização conjunta. Augusto franziu o senho. Nossa Beatriz respondeu sem hesitar, minha e de Helena. Helena percebeu o instante exato em que aquela revelação virou uma ferida para Augusto. Não era apenas o segredo. Era a sensação de que duas mulheres da própria família haviam criado uma barreira contra decisões que ele, como presidente do grupo, julgava serem exclusivamente suas. Então vocês não confiam em mim, ele disse. Beatriz respirou fundo. Confiança não é entregar uma empresa inteira a uma única pessoa e esperar que ela nunca erre. Augusto aproximou-se da mesa. Eu nunca venderia a Ferraz. Talvez não, Helena, respondeu. Mas alguém está tentando fazer você acreditar que uma determinada venda é necessária. Ele virou-se para ela. E você decidiu investigar isso escondida. Eu decidi não acusar ninguém antes de ter prova. Augusto estreitou os olhos. Quem? Helena hesitou.
Aquela pausa bastou para fazê-lo entender que o nome do suspeito era alguém próximo. Quem, Helena? Ela baixou a voz. Renato. Augusto recuou um passo. Por um momento, o executivo confiante desapareceu e restou apenas o sobrinho de um homem que estivera presente em todas as fases da sua vida. Meu tio Beatriz confirmou. Há movimentações ligadas a empresas que ele controla indiretamente. Augusto balançou a cabeça. Não. Renato pode ser ambicioso, mas não faria isso. Helena sentiu uma dor familiar. Mais uma vez ele preferia acreditar que ela estava errada. Foi exatamente por isso que eu não queria contar sem provas completas. Augusto saiu da biblioteca alguns minutos depois dizendo que precisava verificar documentos no escritório. Helena quase o seguiu, mas Beatriz segurou seu pulso. Não vá atrás dele. Helena olhou para a porta fechada. Se eu não for, Mariana vai. E talvez precise. Helena voltou o rosto rapidamente. A velha senhora parecia calma demais. Você quer deixar isso acontecer? Beatriz a encarou com firmeza. Quero descobrir quem se move quando acredita que você e Augusto estão definitivamente separados. Helena entendeu. A tentativa de ocupar a cadeira fora um gesto simbólico, mas a verdadeira disputa estava nos bastidores. Mariana havia avançado porque julgava Helena isolada. Se percebesse que Augusto continuava desconfiando da esposa, talvez cometesse um erro. Mesmo assim, Helena odiava a ideia de transformar a própria crise conjugal em armadilha. Eu não sei se ainda temos um casamento depois disso, confessou. Beatriz suavizou o olhar. Esse é outro problema. E talvez seja o único que não possa ser resolvido com documentos. Helena desviou o rosto. Durante 7 anos, amara Augusto de uma maneira paciente demais, justificando o temperamento dele. A pressão do cargo, as ausências e até a incapacidade de admitir quando estava com medo. Agora percebia que sua própria forma de amar também tinha sido defeituosa. Sempre que o conflito surgia, ela silenciava para evitar uma ruptura. Talvez o silêncio tivesse sido exatamente o que permitira a distância crescer. No escritório do segundo andar, Augusto abriu relatórios antigos e comparou datas, mas sua atenção fugia constantemente. Havia uma parte dele que queria provar que Helena estava exagerando. Outra parte lembrava pequenos detalhes, que começavam a formar um desenho incômodo. Renato defendendo com insistência a venda de uma divisão logística. Mariana sugerindo que uma mudança de ativos poderia melhorar a imagem do grupo. Helena perguntando 3 vezes por que certos números de avaliação não batiam. Ele recebera todas aquelas perguntas como críticas pessoais. O celular vibrou sobre a mesa. Mariana. Posso subir? Encontrei algo que você precisa ver. Augusto quase recusou, mas respondeu que sim. 5 minutos depois, ela entrou carregando um tablet. Não tentou tocar nele. Não sorriu. Aquilo a fez parecer mais confiável. Eu não queria interferir no que está acontecendo entre vocês, disse, mas isso pode afetar a reunião de amanhã. Na tela havia fotografias de Helena saindo do escritório de um advogado e cópias de e-mails em que apareciam expressões como controle do fundo, substituição de voto e bloqueio da presidência. Augusto sentiu o estômago apertar. De onde veio isso? Mariana hesitou antes de responder. Uma pessoa da equipe jurídica recebeu anonimamente. Augusto passou os olhos pelos arquivos. Faltavam páginas. Algumas datas estavam cortadas. Mesmo assim, a frase substituição de voto parecia gritar diante dele. Você acha que Helena pretende me afastar? Mariana não respondeu imediatamente. Eu acho que você deveria considerar todas as possibilidades. Na manhã seguinte, Helena chegou cedo ao edifício da Ferraz na Faria Lima. Não dormira. Antes mesmo de entrar na sala reservada para a reunião,
encontrou Augusto esperando por ela no corredor. Ele segurava algumas folhas impressas. O que significa isso? Helena reconheceu os trechos dos e-mails e sentiu uma mistura de raiva e medo. Onde você conseguiu? Não importa. Importa muito. Augusto entregou as páginas. Aqui fala em bloqueio da presidência. Helena leu rapidamente. Porque essa cláusula impede que qualquer presidente aprove sozinho uma venda que ultrapasse o limite definido pelo fundo. E substituição de voto. É um mecanismo para impedir que um administrador envolvido na operação vote sobre o próprio interesse. Augusto riu incrédulo. Tudo tem uma explicação perfeita quando vem de você. Helena fechou os olhos por um instante. Você quer a verdade, ou quer uma confissão que combine com o que já decidiu acreditar? Ele ficou em silêncio. Ela continuou. Se você acha que estou tentando tomar a empresa de você, diga agora. Augusto não respondeu. Aquela ausência de resposta foi suficiente. Helena entregou as folhas de volta. Então terminamos esta conversa. Pela primeira vez não tentou convencê-lo. Não pediu confiança. Apenas passou por ele e entrou na sala. A reunião começou com 9 membros do conselho. Beatriz, Augusto, Renato e Helena. Mariana estava presente como responsável pela comunicação da reestruturação justificativa que Helena considerou conveniente demais. Renato apresentou números pessimistas e defendeu a venda imediata da divisão logística a um fundo chamado Alvorada Capital. Segundo ele, o negócio reduziria dívidas e estabilizaria o grupo. Helena observou até a apresentação em silêncio, até chegar ao slide da avaliação dos ativos. Esse valor está errado, disse. Renato interrompeu. Foi validado por consultores externos, por consultores contratados por uma empresa que presta serviço ao próprio comprador. A sala ficou quieta. Renato sorriu. Você está fazendo uma acusação grave. Helena colocou uma pasta sobre a mesa. Estou fazendo uma pergunta simples. Por que 3 armazéns aparecem com avaliação quase 40% abaixo da média usada 6 meses atrás? Augusto olhou para os números. Renato respondeu que o mercado havia mudado. Helena então mostrou um relatório anterior. Curioso, porque os mesmos imóveis foram usados como garantia em outra operação há apenas 8 semanas, com valor muito maior. Mariana desviou o olhar. Helena percebeu. Era pequeno, mas suficiente. Também gostaria de saber, continuou, por que uma empresa ligada a um dos consultores recebeu pagamentos de uma subsidiária administrada por Renato. O sorriso dele desapareceu. A tensão aumentou quando Renato exigiu que Augusto encerrasse aquela encenação. Augusto não o fez. Pela primeira vez desde o início da crise, pediu para examinar os documentos. Helena sentiu uma esperança pequena, quase perigosa. Então Mariana interveio. Talvez devêssemos lembrar que Helena tem interesse direto na decisão por causa do fundo. Era exatamente o argumento que ela esperava. Helena respondeu com calma. Por isso estou pedindo auditoria independente. Não voto imediato. Renato bateu a mão na mesa. Isso pode destruir o negócio. Se o negócio é legítimo, uma auditoria não deveria assustar ninguém. Beatriz permaneceu imóvel observando. Augusto folheou os papéis até encontrar uma assinatura. A expressão dele mudou. Renato, por que sua empresa pessoal aparece como garantidora desta consultoria? Renato empalideceu. Mariana tentou desviar a conversa, mas Helena percebeu outro detalhe. Ela enviara rapidamente uma mensagem pelo celular. Helena baixou os olhos para o próprio aparelho. Um contato da equipe jurídica havia enviado uma fotografia de um registro societário. O nome de Mariana aparecia ligado por meio de uma empresa intermediária à Alvorada Capital. Helena levantou-se devagar. Antes de qualquer votação,
quero registrar formalmente um pedido de auditoria completa sobre a relação entre a Alvorada Capital, as empresas de Renato e qualquer membro da equipe executiva que tenha participado da negociação. Mariana ficou rígida. Augusto olhou para ela. Qualquer membro, Helena assentiu. Qualquer um. Renato tentou protestar, mas Beatriz falou antes. O pedido está aceito. Augusto virou-se para a avó. Você não pode simplesmente... Posso enquanto a cláusula do fundo estiver vigente. Então Beatriz olhou para Helena. E ela também pode. Todos os rostos se voltaram para Helena. Pela primeira vez, o peso daquele poder não lhe pareceu uma proteção. Pareceu uma responsabilidade. Eu aprovo a auditoria, disse. Mariana empalideceu. Augusto percebeu. E naquele instante, finalmente, uma dúvida diferente nasceu em seus olhos. Não sobre Helena, sobre a mulher em quem ele vinha confiando. Quando a reunião foi suspensa, Mariana saiu rapidamente da sala. Augusto fez menção de segui-la, mas Helena segurou seu braço. Não. Ele a encarou. Porque Helena mostrou a fotografia no celular. Porque se ela perceber que sabemos disso, pode destruir o que ainda não encontramos. Augusto leu o nome dela no registro societário e ficou sem palavras. Isso pode ser falso. Helena soltou o braço dele. Pode. Por isso vamos verificar. A escolha das palavras atingiu Augusto. Não eu, nós. Apesar de tudo, ela ainda o incluíra. Ele respirou fundo. Helena. Ela ergueu a mão. Não peça desculpas ainda. Primeiro descubra em quem você decidiu acreditar. Em seguida saiu da sala. Augusto ficou parado, segurando o telefone, como se nele estivesse a prova não apenas de uma fraude, mas de algo muito mais difícil de admitir. Talvez tivesse passado meses desconfiando da única pessoa que tentava protegê-lo. Mariana só percebeu que Augusto estava atrás dela quando as portas do elevador começaram a se fechar. Ele entrou no último segundo e apertou o botão do térreo sem dizer nada. Durante alguns andares, o silêncio entre os dois foi tão rígido quanto as paredes metálicas ao redor. Mariana manteve os olhos no painel, fingindo tranquilidade. Você não deveria ter saído da reunião. Augusto disse. Ela respondeu sem olhar para ele. E você não deveria acreditar em tudo que Helena coloca diante de você. Augusto segurava no bolso uma cópia do registro societário que ligava uma empresa intermediária à Alvorada Capital. Então me explica. Mariana respirou devagar. Explicar o quê? Porque seu nome aparece relacionado ao fundo que quer comprar nossos ativos. Pela primeira vez, ela perdeu o controle da expressão. Foi breve, mas Augusto viu. É uma estrutura antiga. Eu participei de um projeto de comunicação anos atrás. Você disse que nunca teve relação com eles. Mariana finalmente o encarou, porque não tinha importância. Augusto sentiu algo frio se instalar dentro dele. Durante meses, aquela mesma frase havia sido suficiente para transformar o silêncio de Helena em culpa. Agora, ouvindo-a da boca de Mariana, percebeu como fora conveniente aceitar uma versão sem exigir o restante. Volte para a sala, disse. Mariana cruzou os braços. Você vai me interrogar na frente de todos. Não. A auditoria vai fazer isso. O elevador chegou ao térreo, mas Augusto não saiu. E até lá você não toca em mais nenhum documento da Ferraz. Quando Augusto retornou à sala do conselho, Helena já havia iniciado o procedimento para preservar cópias digitais dos arquivos relacionados à negociação. Renato discutia com os advogados internos e acusava Beatriz de transformar uma divergência empresarial em perseguição familiar. Ninguém está julgando você, Helena disse. Estamos apenas impedindo que os documentos desapareçam. Renato riu com desprezo. Como aquele que sumiu da biblioteca, a frase fez Beatriz erguer os olhos. Augusto também. Helena percebeu imediatamente o erro dele.
Ninguém além dos 3 que estiveram na biblioteca sabia que a pasta original estava vazia. Renato percebeu tarde demais. Como você sabe disso? Augusto perguntou. O tio abriu a boca, mas não encontrou resposta rápida. Cecília me contou. Beatriz bateu a bengala no chão. Cecília não sabia. O silêncio mudou de natureza. Não era mais suspeita. Era medo. Renato tentou sair, mas 2 membros da equipe jurídica já estavam junto à porta. Ninguém vai impedir você de ir embora. Helena disse, mas tudo o que fizer daqui para frente ficará registrado. Ele voltou-se para ela com raiva. Você acha que ganhou? Helena sustentou o olhar. Não. Eu acho que finalmente descobrimos quem estava com pressa para vencer. A auditoria preliminar começou naquela mesma tarde, com acesso limitado apenas aos arquivos preservados antes do bloqueio. Helena recusou qualquer participação direta na análise para evitar que Renato pudesse alegar conflito de interesse. Augusto fez o mesmo. Aquela decisão aparentemente pequena foi a primeira vez em meses que os 2 escolheram o mesmo caminho sem discutir. As horas seguintes revelaram um padrão cada vez mais claro: avaliações reduzidas de ativos, pagamentos cruzados entre consultorias e uma empresa administrada por Renato, e contatos frequentes entre executivos da Alvorada e um endereço eletrônico usado por Mariana antes de entrar para a Ferraz. Nada isoladamente provava uma conspiração completa, mas o conjunto tornou impossível continuar tratando o caso como coincidência. Perto do anoitecer, Augusto encontrou Helena sozinha na sala de reuniões, olhando São Paulo através das janelas. Você sabia de tudo isso? Perguntou. Ela balançou a cabeça. Sabia que havia algo errado. Não sabia até onde ia. E mesmo assim não confiou em mim. Helena virou-se devagar. Eu tinha medo de contar que seu tio estava envolvido e você escolher a família antes da verdade. Augusto abaixou os olhos. E eu fiz exatamente isso. Sim! Ela não suavizou a resposta. Mariana voltou ao edifício, pouco depois das 8, acompanhada por um advogado. Não tentou negar a ligação com a Alvorada. Em vez disso, pediu para falar diante de Beatriz, Augusto e Helena. Sentou-se do outro lado da mesa e manteve as mãos unidas, embora seus dedos tremessem. Meu pai perdeu a empresa dele há 18 anos, depois de uma operação em que a Ferraz retirou crédito de um consórcio. Começou. Augusto franziu o senho. Meu pai nem era presidente naquela época. Eu sei, mas para minha família o nome Ferraz era suficiente. Mariana explicou que crescera ouvindo que o império de Beatriz havia sobrevivido porque outros tinham sido esmagados. Quando adulta, aproximou-se de investidores que também tinham razões para lucrar com uma Ferraz enfraquecida. Eu entrei aqui querendo abrir uma porta, disse. Queria informações, influência e acesso. Helena perguntou e Augusto Mariana demorou a responder. Não fazia parte do plano no começo. Augusto fechou os olhos por um instante. Mariana continuou. Depois fez. E foi aí que tudo ficou pior. Ela admitiu ter alimentado a desconfiança dele em relação a Helena, usando fotografias fora de contexto e documentos incompletos. Não criara todos os arquivos, mas escolhera cuidadosamente o que mostrar. Eu queria que vocês se afastassem. Se Helena perdesse espaço dentro da família, o fundo ficaria vulnerável. Beatriz ouviu tudo sem interromper. Quando Mariana terminou, perguntou apenas, e Renato Mariana respirou fundo. Ele sabia que eu tinha ligação com a Alvorada. Não sabia tudo sobre minha motivação. Para ele, era negócio. Para mim, era pessoal. Augusto se levantou furioso. Você usou minha família, minha empresa e o meu casamento. Mariana também se levantou. E você deixou. A frase o paralisou. Ela apontou para Helena. Eu não precisei inventar uma nova versão de você. Só precisei dizer aquilo que você já estava disposto a acreditar.
Helena não sentiu satisfação. Pelo contrário, a verdade era cruel, exatamente porque atingia todos. Mariana havia manipulado, mas Augusto oferecera terreno para isso. Helena também percebia sua própria responsabilidade. Esconder tudo em nome de proteger o marido havia criado um vazio que outra pessoa preencheu. Beatriz então anunciou que os advogados encaminhariam todos os documentos para análise independente e que qualquer decisão sobre responsabilidades seria tomada depois. Não houve expulsão dramática nem ameaça. Mariana apenas recolheu a bolsa. Antes de sair, olhou para Helena. Eu achei que você era fraca porque sempre recuava. Helena respondeu. Eu também achei que recuar mantinha a paz. Nós duas estávamos erradas. Na manhã seguinte, o conselho se reuniu novamente. A proposta de venda foi suspensa por unanimidade até o fim da auditoria. Renato foi afastado das decisões relacionadas à operação e aceitou deixar temporariamente suas funções para evitar novas irregularidades processuais. Então Beatriz colocou diante de Helena os documentos atualizados do fundo. Agora podemos formalizar sua posição. Helena olhou para Augusto. Ele parecia cansado, mas não tentou interferir. Antes disso, ela disse, quero uma condição. Todos esperaram. Nenhum voto do fundo poderá ser usado para proteger um membro da família de investigação, inclusive eu. E nenhuma decisão estratégica poderá depender apenas de mim ou de Augusto. Beatriz assentiu lentamente. Helena continuou. Quero supervisão externa e regras claras. Augusto perguntou. Você está tentando limitar meu poder. Helena respondeu sem agressividade. Estou tentando impedir que qualquer um de nós confunda amor, sobrenome ou autoridade com direito de estar sempre certo. O conselho aprovou a proposta. Augusto poderia ter se sentido derrotado. Em vez disso, pela primeira vez, sentiu alívio. Naquela noite ele encontrou Helena na varanda da casa de Beatriz. Ela segurava uma xícara de café e olhava o jardim escuro. Augusto não se aproximou demais. Eu devia ter acreditado em você. Helena permaneceu em silêncio. Não disse depois. Você devia ter me ouvido. Não é a mesma coisa. Ele assentiu. Eu também devia ter perguntado mais e acusado menos. Helena finalmente o encarou. E eu devia ter parado de achar que esconder tudo era uma forma de amor. Augusto respirou fundo. Existe alguma chance para nós? Ela demorou antes de responder. Hoje, eu não sei. Ele aceitou a resposta sem tentar negociar. Então, eu vou começar pelo que sei. Tirou do bolso um envelope e entregou a ela. Era uma carta ao conselho em que assumia a responsabilidade pela falta de controles na negociação com a Alvorada e propunha a criação de um comitê independente, inclusive com limites à própria autoridade. Helena leu em silêncio. Você não precisava fazer isso por mim. Não é por você. É porque eu estava errado. Pela primeira vez em muito tempo, Helena acreditou que ele entendia a diferença. 3 meses depois, a auditoria confirmou parte das irregularidades e encerrou definitivamente a venda. Renato deixou o grupo após um acordo de governança que retirou seus poderes executivos, enquanto os documentos relacionados às transações seguiram para análise jurídica. Mariana não voltou a Ferraz. Beatriz nunca comentou sobre vingança. Dizia apenas que consequências eram diferentes de espetáculo. Augusto e Helena continuaram morando separados durante semanas, encontrando-se primeiro para resolver questões da empresa e depois porque ambos passaram a querer conversar, mesmo quando não havia nada urgente. Não voltaram ao passado. Construíram regras novas, sem segredos para proteger, sem acusações feitas no calor da raiva, sem usar silêncio como punição.
Na primeira reunião familiar, depois da crise, Helena entrou na sala de jantar e viu a cadeira à direita de Augusto vazia. Beatriz sorriu discretamente. Augusto não puxou o assento para ela nem pediu que se sentasse. Apenas esperou. Helena caminhou até a mesa, colocou a mão no encosto e olhou para ele. Ainda é apenas uma cadeira? Perguntou. Augusto quase sorriu. Nunca foi. Helena puxou a cadeira sozinha e sentou-se porque queria estar ali. Não porque era esposa de Augusto, nem porque Beatriz lhe concedera um lugar, mas porque finalmente compreendera que pertencer não significava pedir permissão para existir.